Amados, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a comunidade de fé, sobre a igreja. E a igreja somos nós. A igreja somos cada um de nós. E nós podemos dizer que a igreja, ela é composta de pessoas das mais variadas personalidades, né? Temperamentos. Nós somos pessoas que viemos de vários lugares, crescemos em vários ambientes, e a gente traz na nossa vida aquilo que a gente é, aquilo que a gente recebeu em todos os lugares aonde a gente passou, né? E todos nós formamos a igreja do Senhor, né? E como eu disse, na igreja tem pessoas de todo jeito. Na igreja tem aqueles que são mais extrovertidos, né? Aqueles que falam mais, aqueles que falam sem pensar, aqueles são tidos como sanguíneos, né? Gesticulam, falam alto, são mais atirados, são sempre os primeiros a falar, a dar uma resposta, né? Quando alguém está falando, alguém está ensinando e faz uma pergunta, né? Sempre tem aqueles que se antecipam. Esse é um tipo de pessoas que estão na igreja do Senhor Jesus. Mas há também na igreja aqueles que são introvertidos, aqueles que são mais quietinhos, mais calados, né? Fica sempre na dele, não gosta muito de dar opinião, gosta mais de ouvir, né? Também são pessoas que compõem a igreja de Jesus, a comunidade de fé. Também são compostas por essas pessoas. Essas pessoas gostam mais de observar, elas são observadoras, assim, mas não emite muita opinião, né, irmão Fátima? Mas ouve, escuta, assim, não gosta muito de falar, né? São da igreja também. Tem aqueles irmãos que são mais emotivos, não tem? Os irmãos que são mais emotivos, aqueles assim que mais melancólicos, aqueles assim que choram com mais facilidade, né? Eles são mais sensíveis, eles se ofendem com mais facilidade, né? Ficam assim chorosos, ficam cabisbaixos, às vezes alguma coisa que não deu certo, nossa, fica para baixo, um desarranjo que aconteceu na igreja, um desencontro, às vezes uma coisa até pequena, mas o irmão que é mais emotivo, ele é mais sensível, ele se machuca mais. Amados, na igreja do Senhor também tem esse tipo de pessoa, que são amados de Jesus, são queridos de Jesus. Jesus comprou, Jesus pagou um preço altíssimo por cada um desses irmãos que são diferentes e que estão na igreja, que estão na comunidade de fé, amados, né? E diferentemente desses irmãos mais sensíveis, há o outro que é o oposto, né? São aqueles que parecem os tratores, né? Passa por cima de tudo, né? Não está nem aí, não se importa, eles não percebem que machucou, às vezes, o irmãozinho mais sensível, né? E quando você fala para ele, alega, aquilo que você falou, atingiu, machucou, não, ele fala, eu nem percebi, eu nem percebi. São pessoas que são diferentes, e ele vai dizer assim, mas eu não falei nada, eu não fiz nada, mas machucou, né? Mas feriu, mas ele acha que não fez nada. São pessoas, das mais diferentes personalidades que habitam na igreja do Senhor Jesus, amados. Jesus morreu por todos eles, né? Há aqueles que falam alto, eu disse, né? Aqueles que oram alto, são aqueles que expressam a sua fé, né? Corporalmente falando, com gesto, com grito, com aleluia, com glória a Deus, né? Aqueles que oram em línguas estranhas, né? Também, amados, são eles, mas também tem aqueles na igreja do Senhor que oram baixinho, que oram só para dentro, que não gosta de orar alto, né? Gosta de orar que nem anda, né? Só os lábios se movem, né? Mas Jesus também ouve a oração desse irmão, como Jesus ouve a oração daquele outro irmão, que ora diferente, né? Todos estes fazem parte da comunidade de fé, amados. Todos estes são amados por Jesus, são queridos por Jesus. Nós, muitas vezes, temos dificuldade
com os irmãos diferentes de nós, não temos? A gente tem dificuldade com as pessoas que reagem diferente. E às vezes a gente não entende eles, né? A gente olha as pessoas a partir daquilo que a gente é, que a gente acha que todo mundo tem que ser igual a gente, né? E aí que a gente erra muito, né? Porque as pessoas são diferentes, as pessoas reagem diferente, as pessoas têm motivações diferentes para reagir. E é isso que a gente precisa entender. E é aí que a gente precisa estar realmente, né, andando pertinho de Jesus, com muita comunhão com Jesus, mortificados, né? Mortificados na nossa carne, nas nossas vontades, para que a gente possa diminuir ou dirimir essas questões da comunidade, né? Jesus nos chamou para cuidar uns dos outros. Jesus nos chamou para preocupar-nos uns com os outros, ser suporte um do outro, ser ombro um dos outros, né? Mas se a gente não passar por cima de algumas coisas, a gente não consegue cuidar. O que a gente quer que prevalece é aquilo que a gente acha que deve ser. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Porque todos esses irmãozinhos são amados de Jesus. Tem uns que só vai se despertar se tomar um tranco. Tem que dar um tranco nele para ele pegar, né, e começar a fazer alguma coisa. Então, por quê? Porque são diferentes, né, amado? Então, como eu disse, já estou repetindo bastante vezes, todos estes fazem parte da igreja de Jesus. Todos eles são muito amados de Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário por cada um desses irmãos, por cada um de nós, daqueles que pensam diferente, daqueles que reagem diferente. Jesus morreu por cada um deles, são amados de Jesus. O texto que eu li hoje nos fala aí de uma ceia. O texto que eu li hoje nos fala também de uma comunidade, de uma família, né? Na verdade, uma família. Nos fala ali que Jesus estava participando de uma ceia na casa de quem? Na casa dessa família, que a gente sabe que Jesus era uma família que Jesus de tempo em tempo passava na casa deles. Jesus participava, jantava, comia bolinho de chuva na casa deles. Jesus estava sempre com essa família nas andanças dele, não é? Então o texto nos fala ali de algumas pessoas que estavam ali. Eles estavam na casa de quem? Na casa de Lázaro, na casa de Marta e de Maria, não é? Mas tinha mais gente lá. Jesus estava com seus discípulos lá também, né? E ali houve algumas coisas, aconteceram coisas ali. Houve uma conversa entre eles, um diálogo entre eles, que a gente, olhando para a conversa que teve ali, a gente pode identificar a personalidade de cada um deles. A gente pode identificar como aqueles irmãos reagem ou reagiam nas suas famílias e na comunidade, ali onde Jesus também estava inserido, né? Então, o primeiro personagem que eu quero aqui destacar para vocês e tentar descobrir qual era a personalidade dessa pessoa era Marta. Eu acho que Marta é muito conhecida nossa, né? Marta é muito pregada por aí, né? A gente fala muito sobre Marta, não é verdade, Marta? Então, a gente se lembra que num outro momento, numa outra visita que Jesus passou na casa de Marta e Maria, ali a gente vai perceber que Marta, ela estava reagiu naquela visita com algumas coisas que a gente sempre fala, né? Vocês lembram como é que Marta estava naquela visita? Como ela estava? O que ela estava fazendo? Ela servia, né, dentro. Ela ficava servindo, ela estava trabalhando, estava na cozinha, ali certamente na cozinha, né? Fazendo alguma coisa ali. E a gente vai perceber que aqui nesse texto também Marta estava servindo. Então a gente já entende aqui de cara que Marta era uma discípula que gostava de servir. Era uma discípula serviçal. A gente sempre fala, às vezes aconselhando casais, que a gente tem um livro que fala das linguagens do amor, que as pessoas elas demonstram que amam de modo diferente, de maneira diferente, não é? Então tem pessoas que elas só entendem que ela é amada quando você fala para ela.
Ela precisa ouvir que ela é amada. Eu te amo, você é bonita, você é bonito, você é importante. Palavra de afirmação, né? Tem uma outra linguagem que é a serviço, que as pessoas expressam que amam o outro fazendo coisas para ela, entendeu? Então alguém fez um trabalho, um estudo em cima disso, e ele descobriu que existem várias maneiras de você demonstrar amor pelo outro. Eu disse aqui duas formas: um é palavra de afirmação e o outro é serviço. É quando você faz alguma coisa para o outro. Às vezes a pessoa não sabe falar, não tem dificuldade de falar, expressar que ama, né, com palavras, mas ela vai lá, ela arruma a cozinha, ela faz comida, ela limpa a casa, ela faz tudo, né? Trata do cachorro, limpa o carro, né? Para dizer, para expressar para o olha, eu te amo, eu estou fazendo isso, você não precisa fazer isso, eu faço para você, né? Ato de serviço. Então, a gente consegue identificar aqui que Marta, ela tinha muito disso. Talvez ela expressasse que amava Jesus servindo as mesas, fazendo coisas para agradar. Mas também, naquela visita anterior, Jesus repreendeu a Marta, né? Porque Marta estava ansiosa, você já falava aqui, preocupada, agitada com muitas coisas. Então Marta, de fato, era esse é o caráter, a personalidade de Marta era isso, era uma pessoa agitada. Então nós podemos identificar aqui, nesse texto que a gente lê, dentro disso que eu estou falando aqui, das várias personalidades, que Marta era esse tipo, né? Nós identificamos ela como extrovertida, talvez, inquieta, agitada, preocupada, nós já falamos, né? E a pessoa preocupada é aquela que sofre por antecipação. As coisas nem aconteceram ainda, mas ela está supondo que vai acontecer e ela já está fazendo coisa para antecipar, para não que ela aconteça, e com isso ela sofre antecipadamente. Porque às vezes aquilo que ela está pensando que ia acontecer não aconteceu, né? Vai chover, o tempo está fechado. Outro dia aconteceu isso, né? Eu passei, estava um tempo muito fechado. Aí a vizinha, aquela tão preocupada, querendo guardar as coisas, tira as coisas no varal, tal. E aí eu olhei para ela e falei assim: hoje não vai chover. Falei: como não? Já está chuviscando, já está tudo preto, né, para cá, aqui. Falei: não, é que a chuva para nós aqui só vem daqui. Falei: não é possível, já está até chovendo. Mãe, tira as coisas do varal. A vizinha de frente, né? E eu falei: fica tranquilo que hoje não vai chover. E graças a Deus não choveu mesmo. Senão ia ficar ruim para mim, né? E não choveu, né? Aí no outro dia ela encontrou comigo: nossa, como é que você sabia? Agora eu aprendi. Eu falei: olha, eu sei aquela prática. Para nós aqui no bairro, pode ver, quando forma a chuva, ali vem. Às vezes está chovendo lá, não vem para cá. Ela falou, então assim, mas ela estava sofrendo, né? Achou que ia molhar a roupa, né? Sofrendo antecipadamente por alguma coisa que poderia não acontecer. E nesse caso não aconteceu mesmo, né? Então, eu quero dizer para vocês que não há nada de errado em servir. Não há nada de errado, né, em a gente querer ser servo. Aliás, esse é um dom importante na igreja, né? Eu louvo a Deus quando a gente tem um evento na igreja, que a gente faz um convite para as pessoas, né, trazerem alguma coisa. Nossa, e a pessoa fica feliz fazer um prato, né? Ela quer fazer, e alguns, né, não tem muito tempo, compra, mas tem gente que gosta de fazer. Ela gosta de mostrar o dom dela fazendo, né, algo para comer, e ela fica esperando assim. Se gostou? Às vezes a gente fala: vai, se gostou ou não, né? E se não fala, nossa, isso é normal, gente, isso é natural, né? Não tem nenhum problema nisso. O problema de Marta era só a ansiedade excessiva, a preocupação excessiva, né? Então, Marta representa na igreja isso que eu já falei, né? Esse servo serviçal. Mas Jesus corrigiu ela, né? Jesus corrigiu. Jesus disse: Marta, anda se preocupada. E uma coisa só é necessária, ou mesmo uma coisa só. E Maria escolheu a boa parte. Então, Marta, mais uma vez, representa na igreja aquele irmão que trabalha muito para Deus, mas muitas vezes ele está seco, muitas vezes ele está infrutífero,
porque ele trabalha muito, ele faz muito serviço, mas muitas vezes ele fica pouco com Deus. Ele não desfruta da presença de Deus. E esse é o cuidado, esse é o alerta que os irmãos que têm a personalidade da Marta precisam tomar cuidado. Porque Jesus repreendeu a Marta. Não repreendeu ela pelo serviço, mas repreendeu pela ansiedade, pela preocupação. E aí ele disse que a Maria, que não estava, segundo os olhos de Marta, não estava fazendo nada. Jesus disse que ela sim escolheu a melhor parte, e que aquela parte não seria tirada dela. Então isso aqui é para nós hoje uma missão, é muito, muito importante. Será que a nossa vida, o nosso dia a dia, tem tirado de nós, ou tem impedido que a gente tire, desfrute de Jesus, daquilo que verdadeiramente é importante, que é a presença dele, que é os ensinos dele? Isso a gente precisa pensar, em nome de Jesus. Que Deus nos dê essa graça de entender isso, né? Em nome de Jesus. O outro personagem desse texto aqui é o Lázaro. O Lázaro, a gente não tem muitas informações na palavra sobre ele. Nós sabemos que ele morreu e que Jesus o ressuscitou. Não é verdade? Nós temos uma outra informação também sobre Lázaro, que Jesus amava a Lázaro. Diz o texto lá em João que Jesus amava Lázaro, amava aquela família. São apenas essas duas coisas, né? Grandes coisas que a gente tem informação sobre ele. Mas eu penso que Lázaro, exatamente por a gente não ter muita informação dele, como a gente tem de Lázaro, de Maria e de Marta, eu imagino que Lázaro ele pode representar na igreja esses irmãozinhos mais discretos, né? Pode representar aqueles que não aparecem muito, aqueles que são mais recatados, aqueles que ficam mais na deles, né? Mas, amados, são pessoas que na vida delas também Deus operou grandes milagres, como operou na vida de Lázaro. Olha o tamanho do milagre que foi operado na vida de Lázaro. Simplesmente alguém que voltou a viver. Então, às vezes a gente olha para aquele irmãozinho na igreja, nossa, né? Ele é quietinho, quase não ouve a voz dele. Mas quando você vai procurar saber, os testemunhos são pessoas que muitas vezes têm um testemunho grandioso de vida com Deus, de testemunho com Deus, porque é uma pessoa de fé. Não expressa muito com palavras, mas é uma pessoa que tem andado pertinho de Jesus. Então nós precisamos tomar cuidado, para às vezes não ficar julgando pela aparência, por aquilo que o irmão é, que o irmão expressa, né? E muitas vezes lá no íntimo, lá, é pessoa de oração, é pessoa que tem uma intimidade muito grande com Deus, e que Deus já deve ter operado muitas coisas na vida de muitas pessoas, por causa da oração daquele irmão, né? Lázaro, eu imagino que ele representa esse tipo de pessoa na igreja, né? Tem um irmãozinho que eu conheci lá em Indaiatuba. Eu reputo esse irmãozinho como esse irmãozinho tranquilo, quietinho, quase você não ouve ele, mas aquele irmãozinho, ouvido falar, né? Não se apresenta muito, mas é um irmãozinho que Deus fez um milagre tão grande na vida dele. É um irmãozinho cheio de Deus. Esse irmão, ele conta o testemunho dele que ele era um viciado em drogas. Viciado a si mesmo, sabe, que já estava no último estágio, ele fala. E ele fala que houve uma vez que ele usa a expressão assim, eu fiquei 3 dias virado. Quem do mundo das drogas aí não sabe dessa expressão. Ele falou, pastor, eu fiquei 3 dias virado. O que é isso? 3 dias usando drogas direto. E ele fala que no 3º dia, ele conseguiu fazer uma análise da vida dele, e ele viu que ele não tinha mais esperança, não havia mais esperança para ele. Muito jovem, talvez aí com cerca de 20, 30 anos, no máximo, 25 anos, 27, não sei exatamente, por aí. E ele conseguiu, naquele último dia que ele estava ali, fazer uma reflexão. E ele percebeu que para ele não tinha mais saída. Ele falou, do jeito que eu estou, eu não consigo mais sair disso. Eu vou morrer. Não há mais esperança para mim. E aí ele fala que nesse momento ele teve uma conversa com Deus. Ele falou assim, Deus, se o Senhor existe mesmo, igual os crentes falam, se
Se o Senhor existe mesmo, então, se o Senhor tirar de mim esse desejo intenso que eu tenho de usar drogas, porque eu sozinho não consigo mais sair, se o Senhor arrancar isso do meu cérebro, essa vontade de usar drogas, eu prometo que aonde eu for, eu vou dar esse testemunho da minha vida, e eu vou entregar a minha vida para o Senhor, eu vou ser um crente. Ele falou que ele fez essa oração e ele dormiu. Ele dormiu e acordou no outro dia, e ele fala assim, que ele acordou como se nunca ele tivesse usado droga na vida dele. O nome desse irmão é Esinaldo, ele está lá na igreja até hoje, membro da igreja metodista, lá no Neto. E depois ele fala, pastor, foi como se eu nunca tivesse usado droga na minha vida. Nunca mais esse menino, né? O casamento dele já tinha sido arrebentado, os filhos dele, né? Tudo tinha. E tudo na vida desse irmão foi reconstruído. É claro, a mulher, a primeira esposa foi embora, né? Nunca mais voltou. Mas aí Deus deu um trabalho para ele se casou de novo, né? E agora ele vive uma vida boa, um trabalhador, honesto, íntegro, né? E Deus tem feito ele prosperar. Né? E ele nunca mais precisou. Mas é aquele irmãozinho que senta aí, você não dá nada para ele. Mas na vida dele, Deus operou um milagre muito grande. Amém? Louvado seja Deus por isso. Eu vou trazer ele aqui para dar o testemunho dele. Vou trazer, lembra, vou marcar um dia para ele vir aqui e dar o testemunho dele. Em nome de Jesus. Tem mais dois personagens aqui que eu queria falar. Um deles é o Judas Cariotes, que estava ali também. O Judas. O problema do Judas é que o Judas tinha um entendimento a respeito de Jesus errado, distorcido. E aqui eu quero chamar a atenção, porque quando nós não sabemos verdadeiramente quem Jesus é, as pessoas deste mundo que não sabem verdadeiramente quem Jesus é, não tem como Jesus trabalhar com profundidade. Vocês se lembram uma passagem quando Jesus perguntou para o discípulo: o que as pessoas andam falando sobre mim, que eu sou? Eles falaram assim: um diz que o Senhor é João Batista, outro diz que o Senhor é Elias, outro diz que o Senhor é um dos profetas. E hoje a gente ouve muito as pessoas falar sobre pessoas do mundo, né? Pessoas que ainda não estão no Evangelho, elas falam muito disso: Jesus foi um bom mestre. Não, Jesus é um cara legal, tal, uma doutrina importante, mas não reconhece o senhorio de Jesus na sua vida. Essa pessoa jamais vai poder progredir no conhecimento de Deus, ainda que ela tenha boas intenções, ainda que ela crê em Jesus, ainda que ela crê na Bíblia, mas se ela tem um entendimento errado sobre Jesus, como é que ela vai evoluir no seu crescimento? Não tem como. Judas, eu imagino que era isso. Judas tinha um entendimento errado sobre Jesus, porque Judas via Jesus apenas como um rei terreno, alguém que num determinado momento ia pegar a espada e ia libertar o povo de Israel das mãos dos romanos. Mas ele tinha uma posição importante na comunidade. Eu estou falando para pessoas da comunidade, eu trazendo esse texto para fazer isso, fazer essa analogia. Judas, ele não só pertencia à comunidade, mas como pertencia aos 12. Ele era um dos discípulos de Jesus. E ele tinha um ministério. Qual que era o ministério dele? Judas era o tesoureiro. A pergunta intrigante que a gente faz para nós mesmos é assim: como é que Jesus passou a noite inteira orando? Porque ele falou isso, né? Que ele passou a noite inteira orando. Depois, quando ele saiu da oração, no outro dia, ele escolheu os 12. A pergunta intrigante é esta: porque como é que Jesus fica uma noite inteira orando, pedindo para o Pai revelação dos discípulos, e o Pai revela para ele o Judas também? O Judas. E aqui João, o evangelista João, descreve Judas como ladrão, porque ele tomava conta do dinheiro, ele tinha a bolsa, mas ele enfiava o dedo lá e tirava o dinheiro, roubava o dinheiro da bolsa. Entende? Então, o Judas, amado,
lembra aqui para a gente perceber o caráter dele, a gente vai falar sobre Maria aqui, mas a Maria é o outro personagem, que nessa ceia, ela fez um gesto muito importante. A Bíblia diz que ela pegou um vidro de perfume, bálsamo caríssimo, que valia o preço de um ano de trabalho. Imagina um salário médio aí, que seja um salário mínimo, imagina um salário mínimo, um ano de salário mínimo. Quanto vale? Quase 15 mil reais, um pouco mais. Esse perfume valia aproximadamente isso. A Bíblia diz que ela pegou aquele perfume e derramou sobre os pés de Jesus e os enxugava com seus cabelos. Quando Judas viu aquilo, o que ele falou? Que desperdício! Poderia ter pego esse dinheiro e dado para os pobres, mas o texto explica. Ele falou isso não porque tinha cuidado com os pobres, mas porque ele era ladrão e porque ele pegava o dinheiro. Na verdade, ele queria, o desperdício puxa, esse dinheiro podia dar na bolsa, porque eu podia pegar para mim. Percebe a questão aqui do Judas, amados irmãos? Então, quem era o Judas? O Judas Iscariotes, amados. A gente, quando vai olhar na Bíblia, aqui, a gente não acha nenhum registro positivo dele. Você já leu aqui na Bíblia que Judas foi evangelizar, que ele curou alguém? Alguma frase de efeito que Judas falou? Não tem nada. Mas ele estava lá. Ele figurava entre os 12 de Jesus. Jesus o chamou de amigo. Aqui vem amigo. Ele sentava na mesa com os 12. Jesus confiava. Você acha que Jesus não sabia, gente? Você acha que Jesus não sabia que ele falava? Jesus sabia. Mesmo assim, Jesus não expulsou Judas do grupo. Mesmo assim, Jesus o amou, o chamou de amigo quando ele veio para beijá-lo. Aqui vem, amigo. Jesus suportou até o fim, amados, aquele homem no ministério. Agora, o que Judas representa na comunidade que ele servia? Talvez Judas, ele representa no corpo de Cristo os escândalos. Ele representa no meio da liderança aquele que não é fiel, aquele que não honra o seu líder. Judas, ele representa isso na comunidade. Eu louvo a Deus porque essa palavra aqui, para a nossa igreja, é apenas uma palavra de alerta, né? Louvado seja Deus por isso. Mas a gente ouve histórias, não ouve? A gente ouve histórias. Quantas histórias a gente ouve por aí? De alguém que não estava entendendo exatamente quem era Jesus. Qual era a importância de Jesus? Eu imagino que o Judas, quando ele percebeu que Jesus ia ser entregue, ele se desorientou. Ele falou: puxa vida, eu perdi 3 anos e meio da minha vida. Eu não vou sair dessa de graça, não. Ele vendeu Jesus por 30 moedas. Por quê? Porque ele, na cabeça dele, eu me enganei. Eu achava que ele era, não é? Até mesmo Pedro, né? Por que Pedro levou Jesus? Pedro não fazia isso que Judas fazia, mas Pedro também não entendeu. Pedro também negou o Senhor, porque achou que o Senhor ia pegar a espada para lutar com ele. Não é? Então, amados, Judas, ele representa na comunidade, talvez aqueles que se beneficiam dela. Você sabia que existem pessoas na comunidade que apenas se beneficiam, mas eles não ajudam, não cooperam, não contribuem? Eu imagino que o Judas representa isso. Aqueles que são apegados ao dinheiro, Judas era isso. E não conseguia progredir no seu entendimento espiritual, por causa de concepções que havia no coração dele, que ele nunca cuidou daquilo. Né? Judas é um alerta para a comunidade. Os Judas existem, eles estão por aí. Que Deus nos livre dos Judas, hein, irmãos?
Deus nos ajuda, inclusive de Judas. Eu quero terminar com um personagem mais agradável, né? Quero terminar essa mensagem falando da Maria. Porque, lembra, na outra visita que Jesus fez, Maria estava onde? Aquedada aos pés do Senhor, ouvindo os ensinos dele. Agora, nessa visita, onde estava Maria? Maria estava de novo aos pés do Senhor. E agora com um ato mais profundo de adoração, um ato mais caro, um ato de abnegação muito maior, porque agora ela não estava só aquedada como na primeira visita, mas agora ela estava derramando nos pés dele algo precioso que valia um ano de trabalho. Jesus era tão grande, Jesus era tão importante, Maria tinha uma revelação verdadeiramente da importância de Jesus, que Jesus merecia que ela derramasse aquele vaso precioso, que custou muito, um ano de trabalho. Jesus para ela merecia aquilo. Percebem quem era Maria? Então, Maria, daquela primeira visita para essa segunda, ela cresceu na sua espiritualidade, ela cresceu na sua entrega, ela cresceu na sua abnegação. E a pergunta que eu faço para nós hoje é: do ano passado, nós estamos terminando o ano, não estamos? Do Natal passado para esse Natal, como está a sua vida? Você cresceu em adoração? Você cresceu na entrega? Você cresceu na renúncia, na mortificação da sua carne? Crescemos como Maria cresceu? Está aí uma pergunta para a nossa reflexão, amados irmãos. Então Maria, ela é o exemplo máximo de que não mede esforço para dar o seu melhor para Jesus. O melhor, talvez no caso dela, foi o melhor dela, que era o dinheiro naquele momento, né? O perfume. Mas ela representa aquelas pessoas também que dão o seu melhor para Deus. Quem sabe do seu tempo, quem sabe do seu conhecimento, do seu talento, do seu dom, para servir a Deus, para melhor servir a causa do Evangelho de Jesus. Bem, mas Maria representa isso, né? Maria representa na nossa comunidade essa pessoa que verdadeiramente entendeu quem é Jesus. Quem é Jesus? Qual o entendimento que você tem de Jesus? Ele é apenas um mestre? Ele é apenas alguém importante que ensinou uma boa doutrina? Ou ele é o Rei dos Reis? Ele é o Senhor dos Senhores? Ele é o teu Salvador? Ele é aquele que merece tudo de você? Quem é Jesus? Qual o valor que Jesus tem na nossa comunidade? Qual o valor que Jesus tem na sua vida, na sua casa, na sua família? Eu quero concluir dizendo assim que não há queixa contra Lázaro, né? A gente não vê aqui nenhuma queixa contra Lázaro. Marta, ela foi ajustada aqui no seu dom de servir. Marta foi ajustada por Jesus. Judas é o exemplo a não ser seguido, né? Judas é para nós um alerta. Agora Maria não, Maria é o exemplo a ser seguido. Amém? Maria é o exemplo maior. Disse Jesus, lembra, a respeito desse gesto de Maria, Jesus disse assim: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamar. Né? No texto paralelo diz assim que Jesus disse assim que onde o Evangelho de Jesus fosse pregado, esse gesto de Maria seria anulado. E hoje está se cumprindo isso de novo, né? Estamos lembrando desse gesto de Maria que Jesus falou. Estamos lembrando de Maria nesse gesto tão maravilhoso, tão precioso de abnegação, de rendição, de doação, de alguém que verdadeiramente ama o Senhor. Que Deus nos abençoe como comunidade. Que esse texto, que essa pregação, essa palavra seja para você uma reflexão para nós como igreja, como comunidade. Nós somos diferentes, temos dons diferentes, reagimos diferente, mas somos servos do mesmo Deus, somos filhos do mesmo Deus. Jesus pagou o mesmo preço
por cada um de nós. Nós é que precisamos ser ajustados nas nossas vidas, nas nossas falas, nos nossos julgamentos, né? E como nós reagimos, como nós julgamos. Nós precisamos que o Senhor nos ajude, para que a gente não venha errar muito, e quem sabe no ano que vem, a gente chegar aqui e poder identificar que nós crescemos em adoração, crescemos em renúncia, crescemos em serviço, crescemos na nossa intimidade com o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.